alemão é uma língua indo-europeia, do grupo ocidental das línguas germânicas. É a língua com maior número de falantes na União Europeia e a segunda maior na Europa depois do russo. O Produtora de Notícias de hoje vai nos mostrar um pouco mais sobre esse idioma que não é tão estranho como parece. É um idioma de origem saxônica, diferentemente do português, que é um idioma neolatino, né? Assim como o italiano, o espanhol, o francês, né? O alemão ele não tem uma ordem direta como o português ou o espanhol, ou até mesmo o inglês, que não é neolatino, mas funciona assim também, em que a ordem das palavras na frase importa diretamente na compreensão do que é falado, do que é ouvido. No alemão, não que você não tenha que ter uma ordem exata, mas alguns termos da frase, da oração, eles não precisam estar exatamente naquele lugar, eles têm uma comutatividade. Por exemplo, você tem palavras como geladeira em alemão, é Kühlschrank. Kühl é frio e Schrank é armário, é um armário frio. Então, o alemão é uma língua muito cartesiana. Outras coisas que a gente poderia falar são 3 letrinhas que a gente tem no alemão, que são o A, o O e o U. Eles levariam ao que seria a nossa extinta trema do português, né? E o A com trema teria um som de E, o O com trema teria um som de E, e o U teria um som de U. Existe uma outra letrinha no alemão, que seria o SZ, né? Posso desenhar para vocês. Ela dá um som de 2 S, né? E se parece com um beta, mas não é um beta, tá? A letra é assim, tá? E ela tem exatamente o som de S. Quais foram as suas maiores dificuldades quando você começou a estudar o alemão? O alemão não é, vamos dizer assim, pelo menos para mim, para a maioria das pessoas que eu conheço, não é uma língua assim fácil, né? A gente, no dia a dia, o inglês está muito presente no nosso dia a dia, né? A gente vê em músicas bem mais do que o alemão, às vezes propriamente em comerciais e tal, então a gente começa a ter esse contato e já é uma coisa mais fácil, né? O alemão não, a gente já não tem esse contato cotidiano, então já é uma coisa que dificulta, mas a língua em si realmente também é um pouco difícil, mas nada que, né, a pessoa gostando e se estudando não consiga. Gramática, que é bem complicado. Gramática de alemão não é fácil. Acho que em si, assim, alguma dificuldade fonética que a gente tem, principalmente pela variação da nasalização, né? A gente tem uma nasalização muito forte, né, na nossa língua, e o alemão não tem, por exemplo, né? Essa é uma dificuldade dos alunos, né? A princípio eles se confrontam também com as palavras muito grandes, né? Que são aglutinadas, então elas se formam e vão ficando muito grandes, e aquilo assusta de cara, mas aos poucos, ao longo do tempo, eles vão vendo que é possível identificar essas palavras, né? E a questão da estrutura gramatical mesmo, né? Que é um pouco mais, assim, tem uma complexidade, acredito que superior ao inglês, por exemplo, né? Ou outras línguas que normalmente se faz por aqui, espanhol, francês e tal, né? Acho que a questão de dificuldades é uma coisa muito subjetiva, é muito de cada um, mas assim, se fosse pegar um fator susto de cara, a pronúncia do alemão, né? Hoje de manhã eu tomei um copo d'água. Heute früh habe ich ein Glas Wasser getrunken. Você olha assim, que isso? Parece que tá brigando, todo mundo fala assim, como é que os alemães se apaixonam? Como é que você fala uma frase bonita para sua namorada em alemão? Não é assim, eu acho que é muito diferente da nossa, você tem traços fonéticos muito marcados, R's fortes, encontros de consoantes fortes, que geram esse susto assim, no alemão. E eu acho assim, até que interfere na questão da imersão no alemão, ir para a Alemanha aprender, é um idioma que tem variações em dialetos, assim, são dezenas ou, se bobear, chega a ser mais de 100 dialetos dentro da Alemanha, da própria língua. Então, acontece quando são pessoas assim, muito do interior, uma pessoa de uma região muito distante da outra, se eles não falam no alemão padrão, que é chamado Hochdeutsch, né, que seria a tradução literal ao alemão alto, que seria a língua escolar, a língua falada por todos, assim, como um padrão mesmo. Duas pessoas que foram criadas, às vezes, muito no interior, em fazendas e tudo mais, de regiões muito distintas, não conseguiriam se comunicar, mesmo falando um dialeto oriundo de uma mesma língua. Você acha que é um diferencial, hoje em dia, ter essa língua? Acredito que sim, né? Com toda certeza. Eu acho que a gente, se pensar na União Europeia, né, toda a situação econômica, política, etc. e tal. A Alemanha é um dos países que mais oferece bolsas para a formação acadêmica, né? A Alemanha é um país de extrema expressividade econômica e sociopolítica no mundo hoje. Então, eu acho que é um país forte, é um país de tradições fortes
E é um diferencial, sim, principalmente no lado profissional. Eu acho que o profissional que sabe falar o alemão hoje, não sei, para uma entrevista de emprego, para um processo seletivo, eu acho que é uma coisa que realmente é determinante. Muitas empresas estão vindo para o Brasil e o intercâmbio de universidade também está aumentando. Então, eu acho que hoje em dia falar alemão é um diferencial, sim. Não é o inglês, não é o espanhol. O inglês sempre vai ser, eu acho, a língua mais procurada. O espanhol hoje é a segunda língua, é muito procurado internacionalmente. Eu não sei dizer em dados estatísticos se é a terceira, mas eu diria que o alemão hoje é tão procurado quanto o francês, ou se bobear mais. Existe uma procura, sim, cada vez maior, crescente. Eu, como professor, tenho notado isso. Deutsch ist sehr einfach und du kannst es auch lernen.